Hoje eu recebo aqui no canal o Sérgio Abreu, mais conhecido como Selvagem Big Abreu, guitarrista e vocalista do grupo João Penca e seus Miquinhos Amestrados. E hoje a gente vai falar sobre o saudoso Cláudio The Killer, nebuloso Cláudio The Killer, ex-pianista do grupo João Penca. E Sérgio, obrigado pelo seu tempo, obrigado por estar aqui conversando comigo. Oi, Patrick. Então vamos responder as perguntas que você fez sobre o grande amigo Cláudio Killer, né? Como que você conheceu o Cláudio? Ou qual é a sua primeira lembrança com ele? Então, assim, como eu conheci o Cláudio, ele é irmão do Galo, né? Então eu era amigo do Galo da escola. A gente era colega do Santo Agostinho. Eu fui estudar lá na oitava série, né? Atual nono ano. E fiquei amigo do Galo. Tinha o Avelar também, que tinha sido meu amigo na infância, que eu reencontrei ali, a gente também se reconectou, e tinha essa coisa da banda, eles tinham uma banda. E um dia, na minha casa, foi o Galo levou o Cláudio e o Leandro, que eram os cabeças da banda que eles tinham, né? Então eles chegaram lá, cheio de mar, o Leandro e o Cláudio, e foram ver um disco que eu tinha do Roberto Carlos, Jovem Guarda, né? Que era raro a gente ter acesso a essas coisas. Então quem tinha um negócio assim, o outro cara ia lá ver qual é. Então foi assim que eu conheci o Cláudio, vendo um disco do Roberto Carlos e ele levando para eu ouvir Roll Over Beethoven, que eu tinha uma versão da Electric Light Orchestra, e ele me mostrou a original com Chuck Berry. Então foi assim que a gente se conheceu. Você tem alguma história engraçada com o Cláudio? As histórias do Cláudio são todas muito, né, cara? Tem muita história engraçada, né? O Cláudio era um cara muito mulherengo, né? Assim, embora fosse baixinho, não fosse assim muito bonito, porra, mas ele pegava geral, passava e gostava, né? E gostava, assim, tinha assim, era sempre aquela confusão, um monte de mina. E ele era aquele cara que gostava de caçar, né? Não tinha esse negócio de Facebook, não tinha internet, não tinha nem celular, né? Então, assim, ele ficava vendo as minas, onde ela estudava, o que ela fazia, ele estudava os hábitos, né? Então, quando ele chegava já com tudo. E às vezes ele levava as minas lá em casa, a gente gravava uns shows, assim, às vezes de outras pessoas, e ele botava, assim, jazz, né? Assim, parecia que era gente, ele tirava onda, a gente ficava ali escrevendo. Ele fazia sempre um teatro enorme para as conquistas dele e a gente participava ali como atores. Era sempre, e também sempre me comprometia, né? Sempre que dava merda era comigo mesmo, né? Então, assim, para ele não queimar o filme com as namoradas, ele queimava o meu filme várias vezes, várias vezes. Um monte de namorada dele ficou de mal comigo para livrar a barra do sem vergonha. Abreu, o que você achava do Cláudio como músico? Bom, o Cláudio como músico era um cara assim acima da média da rapaziada daquela época. Ele era um cara virtuoso, ele sabia tocar muito bem, né? Então assim a gente colocava ele assim como um cara virtuoso na nossa banda, né? Que fazia diferença. Ele chegava, tocava piano muito bem. Ele estudava medicina, né? Eu estudava arquitetura, os dois na UFRJ lá no fundão. Aí eu ia, tinha um piano lá na escola de medicina, ele ficava lá tocando para ver se chamava as minas, e eu ficava ali cantando, tinha esse ritual ali da gente ficar tocando. Então, assim, Cláudio era um cara muito virtuoso para a época. Abreu, o que o Cláudio Killer foi na sua vida e o que ele foi para a banda? Então, para minha vida, o Cláudio foi assim, teve essa época que ele foi assim meu melhor amigo, né? A gente viajava juntos, a gente fazia, foi essa coisa pré-João Penca, né? E a gente fazia isso tudo com muita parceria. O Cláudio tinha essa liderança, né, no João Penca, né? Então ele e Leandro tinham uma liderança natural, né? Então eu colava muito com eles para deliberar também, né? Então, conspirar também, né? Então tinha isso, assim, era um cara muito amigo e também, né, gostava dessa coisa de sair em dupla, de sair para tentar fazer alguma paquera. Então, assim, era um parceirão. A gente se meteu em muitas, penetrar em festa, nossa senhora, a gente fazia de todas, né? E para a banda também, né? Tinha essa coisa da liderança, tinha essa coisa da virtuose de tocar, né? Gostava muito. Então,
sempre conspirou muito pelo João Penca. Você se lembra como foi o dia da morte do Cláudio? Bom, o dia da morte do Cláudio a gente estava fazendo uma temporada no Teatro Alasca, né? Foi no início de dezembro de 83, né? Eu lembro muito bem. Gostaria de não lembrar, mas a gente estava fazendo uma temporada no Teatro Alasca, ia ter uma sessão de fotos de manhã, eles iam passar lá em casa, e começou a demorar, eu comecei a ligar, e aí eu soube do que tinha acontecido, a gente se comunicou rápido e corremos lá para a casa do Galo e do Cláudio, né, para dar todo o apoio para a família e estar junto naquela hora, né? Foi muito sofrido, foi um dia muito forte para todos nós. Quando o Cláudio faleceu, a banda estava fazendo uma temporada de shows no Teatro Alasca. Como foi o primeiro show sem o Cláudio? O primeiro show foi um caos completo, porque a gente suspendeu a temporada no Teatro Alasca na primeira semana e voltou logo na sequência. E a gente não estava emocionalmente preparado para voltar, e a gente ainda botou... Eu me lembro que a gente fez um show que o piano dele estava montado. E no show seguinte a gente tirou o piano, foi isso. Foi o primeiro show, ainda foi... Não, o segundo show, puta que pariu, foi um desastre. Eu me lembro que as cordas do Leandro, eles soltaram as cravelhas, ele jogou a guitarra bateu, quebrou o braço. Pá, da SG Gibson que ele tinha. Assim, chegou uma hora assim que a gente foi trocando a ordem das músicas para ver se embalava, para ver se, passa essa daqui que não tá... A gente tava vendo que o show tava ficando uma merda, a gente tava sentindo durante o show, e aí foi tentando, chegou uma hora que tava o caos, não tinha mais ordem, não tinha mais nada, tava todo mundo completamente perdido no palco. Falei, porra, essa daí foi, acho que nunca tinha passado. Aí depois dessa a gente suspendeu a temporada, foi suficiente, foi um nocaute. Se o Cláudio estivesse vivo, você acha que ele seguiria com a banda até hoje? É difícil saber se ele seguiria na banda até hoje, né? Porque o Cláudio, ele tinha uma carreira médica, né? Ele trabalhava como médico da aeronáutica, ele tinha feito um estágio, né, com Spielmann em cirurgia plástica, parecia que ele ia caminhar para a coisa da cirurgia estética, né? Então não sei se ele... E também eu tinha sempre a impressão de que ele viajaria para fora e ia morar fora, né? Eu tinha sempre essa impressão. Então, assim, não sei. Nunca pensei como seria, né? Ele partiu muito cedo, né? Então, assim, não deu para ficar imaginando como seria, né? Mas, certamente, se tivesse, estaria conspirando, fazendo as tretas dele. De bobeira, ele não ia estar. Eu gosto muito do Cláudio. Eu gosto do Cláudio, criou no rock and roll.